Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte finalizou a 4ª etapa do recadastramento biométrico, totalizando 49 municípios e 50% do eleitorado do Rio Grande do Norte. Confira os números. Durante aproximadamente um ano, foram realizadas 4 etapas de revisão biométrica no Rio Grande do Norte. O trabalho atingiu 49 municípios que detêm 50% do eleitorado. O balanço final mostra que dos mais de 1.100.000 eleitores convocados, 959 mil compareceram ao recadastramento eleitoral. O número oficial atual de eleitores no Rio Grande do Norte é de 2.312.438 eleitores. Foi um ano de intenso trabalho, né? Nós contamos com o apoio e a dedicação de todos os servidores do TRE, como também de servidores das prefeituras municipais, do governo do estado, estagiários que foram contratados para nos auxiliarem e além do pessoal terceirizado. Então foi um esforço bem concentrado de muitas atividades durante todo o ano. E o balanço é bastante positivo. Fizemos 35 municípios do estado, incluindo Natal e Mossoró, são as maiores do estado, e tivemos um percentual acima de 80% dos eleitores revisados. Então, assim, o balanço é bastante positivo, porque ele reflete o empenho e a dedicação dos servidores, como também o compromisso do eleitor em comparecer e estar em dia com a sua cidadania. Houve muito esforço. Qual foi o esforço do TRE no sentido de conclamar esses eleitores? Os eleitores atenderam com facilidade a esse chamado? O esforço foi bastante, no sentido de que a gente entrou em contato com as emissoras de rádio e televisão, eles nos deram o apoio necessário para o chamamento desse eleitor. Muitos estados tiveram problemas porque o eleitor não sabia que estava havendo a revisão biométrica na sua cidade. Aqui nós não tivemos esse problema, porque a nossa assessoria de comunicação foi bem atuante e convocou os eleitores, tanto através de comunicados colocados nas emissoras de televisão, como também spots nas rádios. Então, assim, o eleitor ele foi cientificado da necessidade de comparecer. E aí está o resultado positivo, porque ele teve o chamamento, teve a responsabilidade de comparecer e foi atendido pelos servidores da Justiça Eleitoral. Agora, o sucesso também dependeu bastante do envolvimento dos servidores já citado anteriormente agora. Exatamente, desde o servidor mais graduado, né, ao servidor terceirizado, que ocupa aquelas funções bem básicas do serviço público, todos eles foram muito comprometidos, trabalhando muito além da sua carga horária normal, não é, e atendendo bem ao eleitor. Isso que foi importante. Nós tínhamos sempre, aqui em Natal, principalmente, o reflexo positivo desse atendimento, onde, quando estávamos lá no Fórum Eleitoral, eleitores nos paravam para parabenizar a Justiça Eleitoral pelo tratamento dado, tanto ao eleitor normal como ao eleitor idoso, deficiente. Então, todos foram tratados com cuidado, com carinho. Isso que é importante, porque o serviço público ele se presta para isso, para dar um bom atendimento ao público. E foi essa a nossa grande conquista, digamos assim. Claro que em alguns municípios nós não podemos dar toda a atenção possível ao eleitor, pela própria estrutura do cartório eleitoral, pelo eleitorado grande para aquela estrutura, mas era o que tínhamos para oferecer. E dentro do possível, acredito que fizemos o melhor. Terminada essa etapa, os esforços do tribunal agora se voltam para as eleições deste ano. Exatamente. Temos agora uma eleição suplementar em Mossoró e Francisco Dantas, depois temos uma outra em Ipanguaçu e, em seguida, as eleições gerais deste ano. Mas os esforços estão concentrados hoje nas eleições de Mossoró, que é a segunda maior cidade do estado, e nas eleições gerais em paralelo, porque a gente tem um cronograma de atividades para desenvolver até 5 de julho, que é quando inicia o registro de candidatura. Então, até julho, nós temos que estar com tudo contratado, com tudo funcionando perfeitamente para que o calendário eleitoral se desenvolva na sua normalidade. Falando em calendário eleitoral, um prazo muito importante para os eleitores é o dia 7 de maio. Isso, 7 de maio é o último dia para o eleitor estar em dia com a Justiça Eleitoral. O que é isso? Aquele eleitor que não compareceu à revisão eleitoral de Natal, por exemplo, né? Ou desses outros municípios que houve a revisão eleitoral, eles devem comparecer até o dia 7 de maio para regularizar a sua situação eleitoral e poder votar nas próximas eleições.
como também é a data final para aquelas pessoas que querem tirar o título pela primeira vez, que querem transferir o seu domicílio eleitoral. Então, essa data ela é fatal para todos esses eleitores. Então, é importante que o eleitor esteja atento a essa data e não deixe para a última hora. Quem não conseguir cumprir esse prazo até 7 de maio não vai poder votar e só vai poder regularizar a situação após as eleições. Após as eleições, somente em novembro, quando o nosso sistema do cadastro eleitoral ele retoma as suas atividades normais, é que a gente pode inserir qualquer dado no sistema. Então, assim, os eleitores que pretendem, por exemplo, tirar um passaporte a partir do mês de maio, a partir do dia 8 de maio, então eles têm que procurar, para se regularizar, junto à Justiça Eleitoral, porque após essa data, nós não estaremos atendendo ao eleitor para fazer ajustes no sistema, somente para uma segunda via de título eleitoral, uma certidão de quitação eleitoral, mas se ele tiver alguma pendência, somente após a eleição. Então, ele pode ter transtornos nesse período em que o cadastro eleitoral estará fechado. O Justiça Eleitoral na TV está terminando. Lembrando que o nosso programa vai ao ar às terças-feiras, às 9 da noite, sempre com reapresentação às sextas-feiras, às 2 da tarde. A você que esteve conosco, uma excelente semana e até a próxima edição.